hoje saiu, gente, uma série de pesquisas, né? A gente estava até recebendo aí no nosso grupo de WhatsApp, saiu o Atlas Intel, saiu a Genial Quest, saiu o Record. Eu vou começar com a cidade de São Paulo, né? Que são 3 pesquisas diferentes para a cidade de São Paulo. Vou começar aqui com o Florestan, que está em São Paulo. Imagino que você deve estar aflito, inclusive, Florestan. Vou falando aqui com você e mostrando as imagens. Essa aqui é da Quest Pesquisa e Consultoria, tá? Tem a espontânea e a estimulada, né? Tanto na espontânea como na estimulada, o Boulos aparece abaixo do Marçal, né? O que chamou a atenção foi que o Ricardo Nunes foi para 24%, né, por cento dos votos, o Marçal para 22%, o Boulos para 21%, né? Datena com 8% e Tabata Amaral com 8%, né? Já na espontânea, o Marçal com 15%, o Guilherme Boulos com 14% e o Ricardo Nunes com 13%. A Tabata com 4% e o Datena com 1%. Né? O que a gente tem nessa pesquisa aí é um empate técnico, né? Mas com uma tendência forte do Marçal, que vem subindo, né? Desde junho, ele vem numa ascendente e na pesquisa Atlas, ele também tem um bom crescimento. E até me lembro, eu até vou aqui saudar o Miola, né? Porque ele falou que teria um peso a televisão, que eu acreditava que não teria tanto. Mas o Nunes cresce com a televisão. E o Marçal continua crescendo, mesmo sem ter horário eleitoral. Ou seja, ele navega nas redes sociais. Portanto, essas redes sociais deveriam, sim, ter critérios iguais ao que a TV tem, porque ela influencia, né, de maneira muito forte as eleições. E ali é terra de ninguém, né? Então, assim, o quadro ficou um pouco mais complicado para o Boulos, né? Ele vai ter que se juntar mais ao Lula, né? Colocar mais o Lula na campanha dele e retomar, porque ele está perdendo eleitores da classe mais baixa, das mulheres e dos homens, não só dos homens, de todos os eleitores com mais de 60 anos. Acho que o grupo de comunicação dele deve estar olhando com lente de aumento essa pesquisa para ver aonde que está falhando a campanha do Boulos, porque um segundo turno de Marçal e Nunes seria terrível. Mas a pesquisa Atlas não mostra isso. Se esses fossem os candidatos, em que você votaria para a cidade de São Paulo? Guilherme Boulos com 29,9%, o Pablo Marçal com 25,5%, o Ricardo Nunes com 21%. E a Tabata Amaral, que tem batido muito no Marçal, né, segue aí com 11%. Esse aqui é o cenário de segundo turno, ó. Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para prefeito da cidade de São Paulo, como você votaria em cada um dos seguintes cenários? Aí ele faz a comparação entre do segundo turno com candidatos diferentes. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, por exemplo, o Ricardo Nunes ficaria com 45,7%, é isso, né? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? A 38,5%, né? Isso. E o Guilherme Boulos ganha do Marçal, mas, assim, diferença muito pequena, né? Guilherme Boulos lidera, seguido de Pablo Marçal e Ricardo Nunes, né? A liderança é de 28, 25 a 21, certo? São esses os dados, mais ou menos, que eu estou enxergando bem nesses números pequenos. Aí vem a Tabata com, se não me engano, 11%. Eu acho que é isso a pesquisa, me parece. Essa pesquisa é estimulada, né? Essa é estimulada. Me parece que isso representa um cenário próximo daquele que acontecerá na urna, quando também a pesquisa é estimulada. Então, eu tenho a impressão que isso dá uma boa base para o Boulos chegar ao segundo turno. Eu tenho a impressão até de que ele, em relação ao... Vamos dizer, qual é a barreira aí para o segundo turno? É a votação do Ricardo Nunes, que é 21%. Se isso tiver de acordo com a realidade, eu acredito que está, o Boulos tem uma boa chance de chegar ao segundo turno contra aí, um dos dois, Pablo Marçal ou Ricardo Nunes. O que um crescer, cai do outro, o outro diminui. Então, me parece que não é um cenário desanimador. Ao contrário. Eu noto o seguinte, pessoal, nos últimos dias eu tenho notado um certo esforço da mídia conservadora, contrária ao Boulos, de desanimar a presença, de desincentivar a presença do presidente Lula na campanha eleitoral, dizendo que ele não faz diferença na caça aos votos. É claro que isso é uma manobra solerte dessa mídia para conter o presidente Lula e para retirá-lo da campanha, porque ele faz a diferença e vai fazer cada vez mais nos próximos tempos. Começando aí pela Quest, o que é que ela captou em relação ao Ricardo Nunes, a meu ver? Houve a televisão, sim, certamente teve um efeito, mas, a meu ver, pesou muito o fato de que, diante
assim, uma espécie de debandada do Bolsonaro, os bolsonaristas. O governador fez um movimento muito forte, deixando claro, eu vou com ele, até é meu candidato, e trabalhou muito, entrou na campanha, né, o Tarcísio de Freitas, e ele certamente contribuiu para dar esse impulso que o Nunes teve nessa pesquisa, invertendo em relação à pesquisa anterior da Quest, né? Eu não me lembro bem em que posição que ele estava, mas sem dúvida ele não tinha essa. É um empate técnico, mas que nominalmente ele está na dianteira, né, com 24. A meu ver, teve muito aí o governo do Tarcísio, ao passo que não houve uma entrada forte do presidente Lula na campanha do Boulos, né? E já o Pablo Marçal, sim, esse aí foi a coisa digital. Não teve televisão para ele não tem televisão, mas ele continuou crescendo entre evangélicos e entre os homens. E jovens, né? Jovens, sobretudo homens de 18 a 37, 18 a 35 anos, assim, né? Homens jovens. Ele cresceu muito aí com a sua militância digital. O Boulos, nesse momento, tem que reavaliar a sua campanha, a meu ver. É preciso ver a participação do presidente Lula, como vai ser junto aos mais pobres. A pesquisa nos seus desdobramentos, suas lâminas lá mostram que a campanha do Boulos tem dificuldade de dialogar com os mais pobres, né? E nisso o Lula pode fazer toda a diferença. Acho que a presença... Eu não estou em São Paulo, Florestan, não vejo o programa eleitoral, mas converso com pessoas de São Paulo, falam que ele está usando pouco a Marta, né? E a Marta a candidata a vice, tem ainda uma lembrança, um recall ali, né? Forte nessas periferias, por conta da prefeitura, do trabalho dela como prefeita, os CELS e outros projetos dela em periferia. Acho que o Boulos não cresceu, né, em nenhum desses segmentos, porque o Nunes cresceu entre as mulheres e o Marçal entre evangélicos e homens jovens. E o Boulos precisa crescer na periferia, né? Agora, essa pesquisa diferente aqui da Atlas, eu tenho assim, impressão, tá? Eu não examinei ela, não, como eu examinei mais a outra. Eu tenho a impressão que ela está um pouco atrasada nesse cenário. Eu acho o cenário da Quest mais coerente com os movimentos políticos dos últimos dias. Entendo que as duas pesquisas, embora cheguem a resultados com pequena discrepância entre si, elas têm uma certa homogeneidade na fotografia que nos mostra, não é? E outro dia a gente tinha comentado, eu não descarto uma hipótese, inclusive, né, de que a gente tenha um segundo turno, uma espécie de um tira-teima entre o Tarcísio e o Bolsonaro, ou seja, sem o Boulos, Tarcísio e o Bolsonaro testando a aposta que cada um vai fazer. O Tarcísio apostando no Nunes e o Bolsonaro apostando no Marçal. Digo isso porque vejo que é um cenário que cristaliza esta tríplice polarização entre os três candidatos, uma disputa muito aguerrida. Quando se abre as pesquisas, tanto a Quest quanto a Atlas, nós vamos encontrar algumas hipóteses de explicação para isso, né? Por exemplo, isso que a Tereza já falou, que o Marçal ele explode no público evangélico, 43% praticamente, mas no público que é eleitor fundamentalmente do PT e do presidente Lula, há dados muito preocupantes. Por exemplo, no eleitorado do ensino fundamental, o Boulos tem 12% de preferência, o Pablo Marçal 41% e o Ricardo Nunes 22%. Nos beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, há também uma outra relação em que, eu estou agora sem o dado aqui, mas que é uma espécie de um empate entre os três. Beneficiários do Bolsa Família têm uma equivalência de intenções de votos, tanto para Boulos, quanto para Marçal e quanto para o Ricardo Nunes. Na renda familiar de até R$3.000, o Boulos tem 21%, o Marçal 25% e o Ricardo Nunes 22%. E aqui tem um dado, que é o dado que, embora a Tereza mencione que o presidente Lula não entrou de cabeça na campanha, não é, mas a associação do Boulos com o Lula nos programas está sendo bastante explorada. O eleitorado do Lula no segundo turno, apenas 53% vota no Boulos. Quando a gente sabe que tanto o Haddad quanto o Lula, e se eu não tenho focado também o Márcio França, que era candidato ao Senado, venceram na cidade de São Paulo na eleição de 2022. Né? Então esse é um dado que liga a luz de alerta. Eu hoje à tarde falei com o José Genuíno, ele me disse que ele está empolgado, está na rua, disse que é uma boa, grande penetração da campanha, da candidatura, etc. Uma candidatura que está fazendo tudo certo, está andando, está fazendo o que precisa ser feito, talvez tenha os ajustes que a Tereza menciona, né? Mas
enxerga, digamos, um cenário de dificuldades e está confiante que vai para o segundo turno, mas não desconhece, né, essas dificuldades. E, finalmente, eu trago um dado, que é o dado que a pesquisa Atlas mostra e que revela o fenômeno que é o Pablo Marçal, que ele tem, hoje é um noticiário que ele tem um nível de engajamento que é 8 vezes superior à soma de todos os outros candidatos disputantes da eleição de São Paulo, nas redes sociais, 8 vezes mais audiência do que todos os demais candidatos somados. E quando a Atlas pergunta sobre a imagem positiva ou negativa dos líderes, observem que o Tarcísio Nunes ele tem 51%, o Lula em segundo lugar com 41%, o Pablo Marçal com 40% e o Bolsonaro com 35%. Então, claro, nós estamos falando de pesquisas, tem um número de indecisos ainda muito relevante, tem muita água para rolar, mas é um sinal de alerta, uma luz de alerta que se acende para a candidatura do Guilherme Boulos na cidade de São Paulo, que em certo sentido é análoga à dificuldade que se está verificando com a candidatura da candidata Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, em aliança com o PSOL, aqui na cidade de Porto Alegre.